E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um tutorial da série de games 2D. Essa é a parte 5 do nosso tutorial. O que nós vamos ver é alterações que fizemos, eu fiz na classe personagem, jogador e máquina, para evoluir essas classes para algo melhor. E também vamos ver o que nós precisamos para os próximos passos. Inicialmente, vamos abrir aqui o pacote modelo, clicar sobre o botão direito dele, novo pacote Java, e criem um pacote chamado Sprites. Eu não vou criar porque eu já criei, tá aqui. E depois faça o mesmo procedimento, abra um pacote br.com Wizard Battle, que tem a nossa classe principal, novo pacote, e põe o nome de visão. Já estamos preparados para seguir adiante. Bom, as mudanças na classe personagem, eu fiz mudança na jogador, na máquina, como dito anteriormente. Na carta comuns e desenhos, eu não fiz mudanças. A única mudança que eu fiz foi a pasta, certo? Porque eu coloquei assim, sprites/carta.png. Porque eu vou colocar essa minha carta PNG, assim, aqui dentro do pacote sprites que eu acabei de criar. Então, eu ponho esse caminho, sprites/carta.png, e na hora de carregar, eu uso getClass, getResource e uso a imagem normal. O getResource, ele vai falar a pasta de identificação dessa classe, onde essa classe está. E como a classe carta está no pacote modelo, eu tenho que ir para a pasta então sprites, que é o próximo pacote adiante. Então basicamente essa é a única mudança aqui que eu fiz. E eu acho que é isso, pessoal. Aqui eu acho que a espera já estava com acrescentando um do nível, se não tiver, acrescentem aí. Bom, então vamos lá. Classe, nossa, classe personagens. Vamos utilizar finalmente o aguardando. E aqui o liberar carta, ele continua o mesmo. Temos o liberar todas as cartas, que é quando nossa magia de poder se esgotar e for se iniciar de novo, ele vai liberar todas as nossas cartas na mesa. Então para isso eu vou percorrer toda a nossa lista de cartas, eu vou setar elas com espera 0 e todas eu vou setar como disponível true. Também temos o diminuir espera, onde eu vou percorrer toda a minha lista de cartas. Se a carta for de espera 7, eu mudei, prestem atenção. No último tutorial eu falei que a carta de defesa seria 6, agora ela passa a ser 7, porque eu aumentei um número de espera. Porque senão, quando chegava a 0, por exemplo, uma carta de nível 3, ela estava ficando 2 rodadas em espera, e não era para ela ficar 2 rodadas em espera, era para ficar 3, então por isso que eu tive que aumentar aqui de defesa 7, mas vamos ver isso conforme a gente for passando. Então, se a carta, a espera for maior que 0 e diferente de 7, então ela faz isso e faz isso. Esse método aqui já tinha, a única coisa que mudou foi esse 7. Eu criei um public boolean em jogo, na qual ele vai percorrer a lista de cartas, ele vai verificar se uma carta estiver em jogo, se tiver ele vai retornar true, se não tiver nenhuma carta em jogo ele vai retornar false. O resetar, ele vai percorrer todas as nossas listas de carta, ele vai verificar as cartas que estão em jogo, se tiver alguma carta em jogo ele vai setar como false e vai retornar false. Bom, temos um método aqui que retorna uma carta em jogo, ele vai percorrer todas as cartas, ele vai verificar qual carta está em jogo, ele vai retornar essa carta. Se ele não encontrar nenhuma carta, então ele vai retornar null. Agora aqui, o nome, o reino, tudo mais. A única coisa que eu mudei foi o 7 vida, que eu vou receber uma força. E eu vou já decrementar essa força da vida. Fica um processo bem mais fácil. Eu criei um método 0 vida para zerar a nossa vida. O poder eu fiz a mesma coisa, ele recebe uma força e decrementa do poder. E fiz um método para aumentar o poder conforme nossa necessidade. Quando ele esvaziar, a gente vai ter que aumentar ele, certo? Aí, na classe jogador agora. Vamos lá em cima.
Eu tirei uma imagem do jogador, eu não vou usar a imagem para o jogador. E a primeira carta eu deixei selecionada. Eu também coloquei uma posição em X e Y. X e Y, vocês vão entender por que eu coloquei essa posição do jogador em X e Y, porque eu vou desenhar ele na tela. E eu chamo o método posicionar cartas, que é novo. Carta esquerda continua a mesma, carta direita continua a mesma. Usa carta, também continua o mesmo método. Aqui, em vez de 6, é 7, como eu disse anteriormente. Aqui, o método privado, esse método tem que ser privado, porque só essa classe pode manipular esse método. Posicionar cartas na qual teremos uma posição X e Y da carta. Para cada carta, ele vai definir esse valor X e Y e acrescentar mais 156. O que quer dizer? Eu fiz aqui um BG para o nosso jogo. Ele vai posicionar a carta nesse X e Y aqui. Depois, a próxima carta, ele vai somar mais 156. Então ele vai posicionar aqui. E vai posicionando aqui. Assim por diante até posicionar todas as 6 cartas. É basicamente isso. Desenhar jogador. Eu fiz 3 estilos de fontes. Um com tamanho 38, um com tamanho 22 e um com tamanho 14. Eu vou setar uma cor white do Graphics 2D que eu vou receber. Eu vou receber um gráfico 2DG. Eu vou setar a cor dele em branco. Eu vou setar o estilo de fonte maior. Colocar o nome do jogador na posição XY dele que eu fiz lá no método construtor. Ou seja, ele vai estar posicionado aqui mais ou menos, o nome do jogador. Daí, eu defini o estilo médio, onde eu vou colocar o nome do reino na posição X, na posição Y, tal. E também eu vou colocar a força total dividida pelo nível total do jogador na posição X e no Y, tal. Então, o reino vai ficar mais ou menos aqui. E a força total e o nível total vai ficar nessa área, mais ou menos. Eu defini o estilo de fonte mínima. E vou escrever a vida e o poder na posição X e na posição Y. XY. Que é mais ou menos aqui. A vida eu vou escrever aqui. E a magia aqui. O valor em número delas. Desenhar status. Esse desenhar status, ele vai desenhar essas caixinhas para mim. Essa caixinha tem tamanho de 175. Então, se formos aqui, ó, em jogador, eu usei 175 dividido por 1000, ou seja, é uma regra de 3. Nossa vida, ela vai ter que sempre equivaler a um tamanho fixo de 175. Então, vai ser proporcional. E o poder a mesma coisa, porém para 500, que é a máxima do poder. Eu ainda poderia melhorar essa aqui, usar máxima vida e máximo poder. Certo? Aí, color yellow vai ser um retângulo preenchido na posição XY do tamanho da minha vida e altura 26, ou seja, ele vai colocar um retângulo amarelo aqui preenchido. Aí eu vou colocar a cor vermelha e vou fazer um mesmo retângulo na posição X e Y diferente com o poder. Então ele vai colocar esse retângulo aqui, vermelho. Certo? Desenhar os valores cartas, o que ele vai fazer? Ele vai desenhar aqui a força da carta, o nível da carta, o tipo da carta e se ela está disponível ou não. Então vamos lá. Ele vai criar um F, um N aqui. Ele vai criar uma fonte pequena, uma fonte média e uma fonte grande. E temos as métricas de fonte para saber o tamanho dessas fontes. Eu vou setar a cor como branca. Eu vou colocar um X médio para a fonte média. Um X full para a fonte full. Eu vou colocar um X para disponível e um X para indisponível. Eu vou percorrer a lista de cartas. Se a carta for disponível, a cor dela vai ser branca, se não, vai ser amarela. Se a carta estiver selecionada e estiver em jogo, ela vai ter uma posição fixa, ou seja, ela vai estar nessa área aqui.
Então, para isso, eu vou selecionar minha fonte média, eu vou escrever Fn, para identificar a força e o nível, na posição x, y, e eu vou escrever logo em seguida o tipo de carta na posição x e y, eu vou obter o tipo de carta, passar para string e deixar tudo maiúsculo, e depois eu vou aceitar uma fonte maior para mim escrever o número de força e o número de nível na posição 96 de x e y. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar o F aqui, o valor do F, aqui no meio se é defesa ou ataque, o N aqui, o valor do N, e aqui ele vai colocar disponível e indisponível, como nós vamos ver agora. Agora, se a carta não tiver selecionada e não tiver em jogo, significa que ela está na nossa mesa. Então eu vou selecionar a fonte média, vou fazer o mesmo procedimento de cima, só que ao invés de utilizar os X já programado, eu vou utilizar os meus X médio e meu X full para fronte grande. E os Y diferentes. O que vai acontecer? Aquele mesmo procedimento, ó. Ele vai posicionar a primeira carta aqui, certo? Se está disponível ou não. Quando for a próxima carta, ele vai somar 156, vocês vão ver. E vai posicionar aqui e assim por diante. É um processo complicado. Prestem atenção. Então, agora a minha fonte menor, eu vou colocar disponível, indisponível, se não estiver disponível. E eu vou colocar a posição dela em X e em Y. Aí o que acontece, como eu falei, eu vou somar todos os meus X sempre 156. Por quê? Ele vai escrever todas as 6 cartas. Certo? Isso aqui vocês só vão aprender na prática. O método de desenhar cartas. Temos gráficos 2D, eu vou receber um G e eu vou receber um JPanel tela. Por quê? Porque eu vou desenhar uma imagem na tela, que é essa imagem aqui, ó. Carta.png. Bom, eu vou percorrer todas as cartas. Se minha carta estiver selecionada, se ela estiver em jogo, eu vou pegar essa imagem de carta e vou jogar ela aqui. Então ela vai ter a posição X e Y dali na minha tela, que é o JPanel, que eu vou manipular. E eu vou pegar a imagem da carta, que é esta imagem aqui. Esta imagem aqui, que eu carreguei aqui. Bom, se não, eu vou carregar essa mesma imagem, só que nas posições de X e Y da carta. Essas posições de X e Y a gente já calculou, já setou em todas as cartas no método posicionar cartas. Bom, e vou desenhar no meu JPanel. Aqui a única diferença no keypressed é que colocamos, se você não estiver em jogo e não estiver aguardando, você pode mexer nas suas cartas e usá-la. Agora, se você estiver em jogo ou estiver aguardando, então você não pode usar as suas cartas. Bom, é isso aí. O tutorial já estendeu um pouquinho demais. Nos próximos eu falo sobre a máquina e tela. Eu já fiz todo o projeto. Eu vou mostrar para vocês e explicar o que tudo isso que nós fizemos aqui, o que contribuiu para nosso projeto. Aqui. O que eu fiz? Como eu disse, eu setei o valor da vida aqui, o valor da magia nessa posição, o nome do jogador nessa posição, a força total e o nível total nesta posição. Eu posicionei o F com o seu valor aqui, o tipo da carta aqui, o N com o seu valor aqui, e está disponível ou não. Se eu mexer na seta, o que acontece? Ela vai passar a ficar selecionada. Vamos ver aqui, ó. Quando eu clicar no botão esquerda ou direita, ele vai chamar aqueles métodos de carta esquerda, carta direita, que vai fazer com que a carta passe a ficar selecionada, certo? Quando a carta ficar selecionada, aqui ó, em desenhar cartas, desenhar, cadê?
Quando a carta ficar selecionada, se ela estiver selecionada, então ele vai desenhar. Como eu não estou em jogo, ele vai desenhar ali embaixo. Vamos ver. Olha aqui, ó. Cliquei, tá vendo? Ele vai trocando as cartas de posição, carregando a imagem na posição que eu tô me direcionando. Bom, é basicamente isso que fizemos. Lógico que vocês não vão poder ver isso ainda, porque isso tudo aqui é manipulado na classe tela, que veremos nos próximos tutoriais junto com a classe máquina. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se você gostou, dá uma curtidinha, se inscreva no canal, divulguem a seus amigos. Até mais!